Fala galera! Em breve estaremos liberando uma nova versão do MadBuilder, a versão 4.0. E nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo o que vem por aí de melhorias, tanto na plataforma como no sistema gerado, ferramentas de desenvolvimento e muito mais, tá? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui ainda não está disponível na plataforma, beleza? Então bora lá uma breve aqui apresentação de slides para depois eu mostrar na prática essas melhorias, tá? Então, quais são as próximas novidades, tá? Vamos começar aqui com algumas melhorias na plataforma. Melhoramos os drag and drops de componentes, então vai ficar mais fácil arrastar os componentes ali de forma visual. Temos um novo editor de códigos utilizando o Monaco Editor, tá? Que é o mesmo editor utilizado no VS Code. E isso aí nos possibilitou melhorar drasticamente, né, o nosso autocomplete de código. Então, ele foi totalmente refatorado, tá? Tanto que agora vai ser possível abrir os arquivos, né, com um clique. Então, por exemplo, você está lá no código-fonte, tem, por exemplo, um form, e você pode segurar o Ctrl ou Command e clicar em cima de uma model e abrir aquela model. Ou abrir um arquivo do framework, beleza? Melhorias no nosso template, tá? Quando a gente fala template, é aquela caça que a gente entrega, né? Que tem lá a questão de usuários, as permissões, né? O menu e tudo mais, tá? Então, teremos um formulário nativo de importação de registros, uma tela de monitoramento de usuários online, tá? Isso aqui porque a gente tem uma integração agora com o Firebase. Teremos também um chat em tempo real entre usuários do sistema. Então, esses usuários poderão conversar entre si, poderão criar grupos com mais de um usuário. Tudo isso aqui em tempo real, utilizando o Firebase do Google. Temos novas configurações nas preferências do sistema para essas funcionalidades e outras também. Teremos um modo de aba única, que restringe o uso do sistema a apenas uma aba do navegador. Isso aqui é muito legal para aqueles sistemas que você utilizou muito sessão, né? E a gente sabe que quando a gente utiliza a sessão, não é legal deixar o usuário sair abrindo várias abas do browser, porque isso vai acabar dando problema ali nos registros, nos formulários, nas listagens, porque a sessão vai começar a se sobrescrever, certo? Então, modo de aba única. Abriu mais uma aba e vai falar, olha só, você está com a aba aberta já, não é possível abrir outra aba do seu sistema, tá? Ferramentas de desenvolvimento, eu chamei aqui, o famoso DevTools, tá? Temos um debug panel totalmente refatorado, melhorado, tá? Aonde conseguiremos ver todas as requisições sendo feitas para o servidor, o tempo que demorou essa requisição do lado do PHP, teremos como ver todas as consultas SQLs que foram executadas naquele request, os tempos dessas consultas, quanto tempo demorou para abrir a conexão, quanto tempo demorou para fazer um insert, um update, um delete, enfim, tudo que aparece ali, né, naquele request será possível a gente saber ver o que está acontecendo, tá? E também teremos um debug de variável, tá? O que que é esse debug de variável? A gente criou ali uma classe não, uma função chamada maddump, e o maddump, ele vai devolver ali um JavaScript para o nosso debug panel, a gente vai conseguir ver diretamente no debug panel, tá? E teremos também, então, o nosso Database Manager, tá? Onde será possível realizar a gestão da base de dados, visualizar registros, alterar as tabelas, tá? Talvez inicialmente o Database Manager ele ainda não está pronto, eu vou mostrar para vocês o que a gente já tem, mas talvez ele será lançado apenas com a parte de visualizar registros, mas a ideia era ter a gestão completa da base de dados por ali, para você não precisar instalar, por exemplo, um PHP ou acessar o cPanel ou utilizar um Dbeaver da vida para conectar na sua base ali e fazer alguns ajustes, tá? Dois componentes visuais novos a gente adicionou, que é o B-Notification Banner, que é um banner de notificação para avisos e informações, tá? Ele é bem bacana, bem intuitivo. Temos o B-Infocard. A ideia do B-Infocard é para você criar uma tela de home com cards legais que diz assim, pessoas, aí vai para o link e vai para aquela parte de pessoas, vendas, enfim. Vocês vão ver daqui a pouquinho, ficou bacana, tá? Parece pouco, mas já ajuda, é bem bacana, tá? Temos algumas melhorias em componentes, tá? Então, o usuário final ele pode escolher as colunas de listagens e limite de registros. Então, vai ter uma engrenagem na listagem onde ele pode escolher quais colunas ele quer visualizar. Então, você pode colocar lá um monte de colunas e deixar ele escolher quais eles querem ver na listagem. Adicionar uma opção de drop zone no T-File, ação no Bandicator, o T-Field List agora e o Detail Form, eles têm a opção de habilitar o preenchimento automático com o totalizador em um campo do formulário. Ou seja, o usuário vai adicionando itens, certo?
na hora que ele vai fazer aquela soma do total, automaticamente você diz, eu quero que o total apareça no campo valor total mestre venda. E automaticamente ele pega e popula aquele campo, né? Hoje isso aqui só era possível fazer via evento, né? E tinha que escrever bastante código para conseguir chegar nesse resultado. E muitos usuários tinham dificuldade em fazer isso, tá? Então agora a gente facilitou um monte isso. É só uma propriedade que você define e automaticamente o valor já é populado lá, tá? Adicionamos botão de atalho para novo registro em combos, quando você não encontra o registro, tá? O que isso aqui quer dizer? Você tem lá uma Unix Search, um TDB combo com busca habilitada, o usuário busca lá por Mateus. Não achou o Mateus? Vai ter a opção para botar um botão de atalho para abrir um formulário, né? Uma listagem, um formulário em cortina ou uma janela. O usuário clica ali, caso cadastro e volta automaticamente para onde estava, populando aquela combo, tá? E também temos a opção de ação de cadastro rápido, então aparece o input logo ali dentro da própria combo, o usuário escreve o que ele quer, já aperta Enter ali, já salva e tá tudo certo, aquele registro foi criado na hora, tá? Melhorias em componentes, tá? Então a gente tem melhoria visual no gráfico de barras, linhas e pizza, sem alterar, no caso, a lib. Ficou bem bacana. Temos o check button com visualização em card com informações extras. Então aqui é uma nova forma de visualizar aqui um check button. Melhoria no upload de arquivos para garantir nome único e sem caracteres especiais. Isso aqui estava tendo alguns usuários com problema em relação a isso, então a gente resolveu aplicar aqui uma correção meio que global para todos os componentes de upload de arquivos, tá? E temos uma melhoria de performance nas conexões com a base de dados, tá? Então isso aqui é o quê? Quando você faz um T-Transaction Open, ele abre uma conexão e ele abre uma transação. Então se você fizer 5 vezes na mesma tela, ele vai abrir 5 conexões. Então temos um novo parâmetro nas configurações ali da base de dados, que é o keep. Você define como um e ele já vai manter a conexão aberta, ou seja, ele vai reaproveitar uma conexão, sem ficar abrindo conexões excessivas, tá? Isso aqui já está disponível para vocês estarem utilizando, tá bom? Vou mostrar como habilita em breve. E em breve, né, teremos um novo template. Eu vou abrir aqui para a gente visualizar esse template, tá? E vai ficar bem bacana, tá? Vai ser um novo tema, um novo template como um todo, tá? Não tem uma data de previsão para lançamento dele, isso aqui vai ser lançado após a versão 4.0, tá? Vamos dar uma visualizada aqui nele, tá? Então, esse aqui é o nosso novo template. Temos aqui um Note, né, imitando um pouco a questão do iPhone, tá? Na parte superior. Temos aqui essa parte em verde aqui do menu, você escolhe quais são os menus principais para aparecerem aqui, tá? E essa aqui é um dos temas com as cores definidas, tá? Temos aqui um branco no preto, um com degradê, mais laranja, um outro tema escuro e novamente aquele tema verde. Então, vai ser como o tema Builder, onde você pode fazer dezenas de configurações visuais, de cores, tamanhos, bordas, enfim. Esse aqui é um preset pronto. Ele muda bastante, tá? É bem bacana esse aqui. Enfim, tem outras melhorias de interface também, mas eu não vou mostrar agora, vou deixar isso aqui para um próximo momento, tá? Em relação à questão do nosso tema. Então vamos agora para a parte prática, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui então uma classe, tá? Para mostrar a questão do nosso autocomplete melhorado, tá? Eu vou vir aqui na parte de código, vamos ver aqui no nosso onSave, tá? Vamos começar aqui com o nosso object, tá? O object aqui é da nossa classe pessoa, então object flechinha. Então aqui ele já me lista, né, uma série de atributos, funções que tem, no caso, essa variável object que é uma moda de pessoa, tá? Então eu posso navegar entre, né, nossos atributos. No caso, eu posso ir para a cidade. Da cidade eu consigo chegar no nosso estado, tá? E chego no nome, ok? Eu posso fazer também, por exemplo, cidade, dois pontos, where, tá? Ele já me traz aqui a opção que tem. Se eu der um tab, ele já coloca aqui e eu posso ir trocando, no caso, né? E escrevendo, trocando as variáveis, tá? Então, cidade, dois pontos, where.
Então, dá um tab aqui. Ele vai continuar e sugerir no autocomplete, porque ele identifica, né, o que, que esse where retorna. Posso fazer um novo where e no final eu posso fazer um load. Tá? Então ele consegue me mostrar aqui informações desse método, o que, que ele faz. Tá? E que mais é legal de mostrar? Eu posso vir aqui, Ctrl Command e clicar, abrir a pessoa. Tá? Vou voltar do estado form, vou vir aqui no código. Eu posso vir aqui e clicar em cima, por exemplo, do Bootstrap Form Builder. Abrir a classe aqui do Bootstrap Form Builder, tá? Então a gente pode navegar aqui, no caso, entre, né, as classes, através aqui do Command Click ou do Control Click, depende, né, o que você está utilizando, tá? Então agora vai ficar muito mais fácil de escrever código-fonte aqui dentro do MedBuilder. Então, por exemplo, data inicial é igual new date time. Então aqui a gente tem autocomplete para todas as funções, todos os métodos do PHP, desculpa, tá? Então já me traz aqui informações, ó, date time e tudo mais. Vou vir aqui, ó, ele não vai me trazer autocomplete, tá? Ele me traz autocomplete quando eu salvo. Salvei, agora ele sabe que tem aquela variável nova ali, e agora me traz os métodos, tá? Então, isso aqui vai ajudar bastante vocês a escrever código-fonte, beleza? O que mais a gente vai mostrar aqui em relação a isso? Código-fonte, creio que era isso aí, tá? Beleza, vamos ver então as melhorias que a gente tem a nível de template, tá? Deixa eu voltar aqui nos nossos slides. Então, o que que eu vou mostrar agora, tá? Quais as próximas novidades? Formulário nativo de importação de registros, tá? Então, o que que é isso? Temos aqui uma opção em administração, importação de dados, tá? Então aqui a gente já consegue ver, no caso, o nosso T-File com a opção de arrastar e soltar arquivos, tá? Isso aqui, no caso, é o nosso drop zone, tá? Então você vai jogar um arquivo aqui, vai escolher a base de dados, por exemplo, teste de versão, e vai fazer o mapeamento das tabelas, né, com campo de destino e campo de origem, tá? Então vamos fazer um teste rapidamente aqui, ó. Exemplo de dados, vou arrastar arquivo carregado com sucesso. Já escolhi o banco de dados, tá? Então aqui, tabela de destino. Vou pegar aqui, vou iniciar com o estado. Campo de destino, o ID do estado. E aqui eu escolho e já faz o mapeamento das colunas para mim do meu CSV, tá? Então, estado ID. Agora eu vou pegar de novo estado, o nome do estado. Cidade, ID, cidade ID. Cidade, o nome cidade. Cidade, estado ID. E aqui a gente vai pegar o estado ID. Agora, pessoa, nome, pessoa, nome da pessoa, pessoa, cidade ID da pessoa, cidade ID pessoa, tá? Clico no importar, importou 40 registros aí pra gente, tá? Então, essa aqui é a nossa tela para importar registros. Então, se eu acessar aqui, por exemplo, agora pessoas, ó, tem aqui um monte de novas pessoas que agora foram recém-importadas. Então vamos ver aqui qual o próximo item da nossa lista. Tela de monitoramento de usuários online, tá? Então vamos ver aqui em administração, monitoramento de usuários. Então aqui no caso a gente consegue ver, né, esse painel, essa listagem, tá? Com usuários do nosso sistema e temos aqui um status, se está online ou não, tá? Isso aqui funciona graças ao Firebase do Google, ok? E aqui a gente tem um botãozinho para desconectar o usuário. Então eu vou me desconectar. Desconectar o usuário? Sim. Então fui desconectado. Então você vai poder saber quem está online, quem está usando o sistema naquele momento e poderá até executar essa questão de desconectar os usuários, tá? Temos agora o chat em tempo real entre usuários do sistema, tá? Então aqui em cima a gente tem esses balãozinhos e podemos iniciar uma nova conversa ou um novo grupo com algum usuário, tá? Então, ó, novo grupo. Teste. Eu quero chamar a Clementina e o Jucabala. Vou iniciar a conversa. Então aqui o grupo foi criado, tá?
A gente consegue ver quem são os participantes do grupo, a gente pode remover aqui, que eu sou o admin do grupo, posso adicionar um novo participante. E aqui, no caso, a gente pode estar mandando mensagens, para as pessoas, tá, que estão ali trabalhando. Vou tentar simular aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o sistema, um outro navegador. Ó, Jucabala agora está mandando mensagens, tá? Então, deixa eu deixa eu desmaximizar aqui a minha tela. Então, aqui assim a gente consegue ver agora. Ó, um vai enviando para o outro e a gente vai recebendo as mensagens, né? Então, agora eu vou chamar aqui o Jucabala direto, nova conversa com o Jucabala. Opa, quando o Jucabala, ó, tá aqui o painel do lado, já consegue ver as mensagens chegando lá para ele, ó. Posso clicar, já abre aqui para a gente estar conversando diretamente com a pessoa, beleza? Então, esse aqui seria, então, o nosso chat em tempo real com os usuários internos do nosso sistema, tá? Próxima opção que a gente tem são as novas configurações nas preferências do sistema, tá? Então, o que que é isso? Aqui em administração, preferências, temos diversas preferências, tá? Então, o que tem de novo aqui? Navegação, tá? Navegação temos o modo de aba única. E aqui já conseguimos visualizar a melhoria que eu comentei antes que temos no componente Check Button, tá? Que é essa forma de visualizar ele, que é muito legal para quando a gente quer trabalhar com configurações, tá? Então, o modo de aba única, tá? Ele restringe o uso do sistema a apenas uma aba do navegador. Então, se eu copiar este link, colar, ó, e abrir uma nova aba, ele vai falar, atenção, você já possui uma aba aberta do sistema, né, em seu navegador. Para melhor performance e segurança, por favor, utilize apenas uma aba por vez. Então, é dessa forma que a gente faz essa restrição, beleza? Aqui na parte de segurança, foi só refatorado, tá? Então a gente adicionou essas melhorias em relação à questão do check button. Em manutenção, mantivemos também as mesmas informações. Agora temos duas abas novas aqui, Firebase, tá? Então aqui a gente coloca o nosso token, né, que são as configurações em JSON do Firebase. O Firebase Web Config é adicionado aqui também. Aqui no caso tem as regras do chat, para você copiar isso aqui e colar lá dentro do Firebase. Vai ter um vídeo explicando como faz isso, porque o Firebase, quando você utiliza tipo, de forma web, assim, via JavaScript, ele acaba sendo algo 100% liberado. Então, se você não restringe, não coloca regras, as opções do chat interno, tá? E se você quer utilizar o chat interno ou não, você pode dizer grupos de usuários sem autorização para utilizar o chat. Então, como é que funciona? Todo mundo tem acesso a esse chat quando você habilita. Você vai restringir para quem não pode utilizar, tá? Mesma coisa, então, você faz para grupos ou para usuários, tá? O que mais a gente tem? Preferências e modo de aba única, tá? Então, foi as melhorias que a gente fez aqui em relação ao nível de template, tá? Dando sequência, agora vamos falar de ferramentas de desenvolvimento, tá? Foi o nome que eu dei para isso aqui. Vamos começar falando então em relação ao nosso debug panel, tá? O debug panel ele funciona apenas para o usuário admin, tá? É uma restrição de segurança apenas para o usuário admin. Você vai clicar aqui então em debug console, clicou aqui, ele já vai abrir para a gente esse painel aqui muito interessante. Tá? Então, olha só, o que aconteceu? Eu cliquei ali, ele recarregou a tela para mim, e quando a gente recarrega a tela, olha a quantidade de coisas que já são executadas, tá? Então, ele carregou o index, depois esse index recarregou o engine, chamando o search box, depois ele chamou um message list, e depois ele chamou um notification list, tá? E tudo aqui a gente consegue ter noção agora do que está acontecendo, tá? Então, na aba geral, foi colocado aqui algumas informações de URL, método, status, o tempo que demorou, um timestamp e quantos logs a gente teve de SQL e quantos var dumps, tá? Podemos ver aqui headers, podemos ver aqui o body da requisição, o response, tá? E o SQL. No caso do index, ele não trouxe nada, tá? Entretanto, em relação à parte de SQL, já conseguimos ver aqui algumas informações, tá? Foi aberta uma conexão com a base SQLite Permission
DB, que é o nome dela, tá? Foi executada uma transação e temos uma query executada, tá? O tempo de abertura da conexão foi de 0,23 milissegundos e o total, no caso, foi de 0,47, porque ele somou com o tempo da query, tá? Então, eu posso clicar aqui em cima da conexão, eu abro e consigo ver essas queries, tá? Eu consigo também saber quem que abriu, né? Qual foi o arquivo que abriu essa conexão com a base de dados, qual foi o arquivo que executou esse SQL e a linha, né? Então, o 18 aqui é a linha do arquivo. Temos aqui o tempo de execução, ele executou um select de preference from system preference, tá? Então a gente consegue ver isso aqui para tudo que ele fez naquele request, tá? Então eu vou desmaximizar. Aqui a gente pode jogar para o cantinho, ó. Eu posso limpar aqui, tá? Agora, por exemplo, eu quero ver o que está acontecendo aqui em pessoas, tá? Cliquei em pessoas, olha que interessante, tá? A pessoa já me executou 24 consultas SQL, tá? Isso por quê? Porque ele busca, no caso, cidade. Ele busca o estado, tá? Além do SQL que ele faz para trazer os registros, né? Então eu posso clicar aqui, veio aqui no caso em SQL, e temos aqui o que que ele fez, tá? Então ele abriu uma, duas, três conexões, né? E aqui a gente tem as informações do que ele fez, né? Select ID nome e estado de from cidade. Aqui select pegou das preferências, porque a gente tem essa incrível nova funcionalidade, ó. Aqui ele refez novamente. Olha só, bacana, tá? Vamos voltar aqui. Tá, beleza. Agora vamos só voltar aos SQLs. Aqui a gente tem, então, 22 queries executadas. A gente clica aqui e consegue ver tudo que ele fez, né? Então ele buscou todas as pessoas com limite 10, depois ele foi buscando as cidades e os estados, e assim subsequentemente. Então temos agora um log completo do que está acontecendo na nossa aplicação, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo pronto já de dump. Dump 0, 0, 0. Então não temos nenhum exemplo de dump, tá? Vamos adicionar aqui um dump de forma rápida no cidade header list dentro do nosso método onReload. Aqui. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, md, e aí a gente coloca, por exemplo, o nosso object. É uma forma de fazer md de maddump ou maddump assim, tá? Tem essas duas sintaxes para a gente fazer. Então, vou botar um maddump, vou limpar aqui e vou clicar novamente aqui na parte de pessoas, tá? Em pessoas? Não, desculpa, foi em cidade. Cidade. Beleza, então aqui em cidade a gente já vê agora 20 dumps executados, tá? Então a gente pode clicar aqui em var dumps e agora a gente consegue ver aqui as informações do nosso dump, tá? Então, para cada vez que ele executa aquele med dump, ele vai nos dizer qual foi o arquivo e a linha que foi colocado ele. Então, foi na linha 581 e temos aqui o objeto cidade, tá? Então, dentro do objeto cidade, a gente tem aqui o record object internal data, temos o ID, o nome, o estado. Aqui ele tem a parte do vdata dos protected, de nome e estado. Então, foi as informações desse objeto da data record, tá? Então, isso aqui vai facilitar muito o desenvolvimento de vocês, conseguir achar bugs, conseguir achar problemas de lentidão, tá? Deixa eu fechar. Fechei ele. Para abrir de novo, então, a gente tem que apertar aqui e ele abre de novo, dando um recarregamento da tela, tá? Vamos ver agora as próximas funcionalidades. Então, Database Manager. Então, vamos ver como funciona o nosso Database Manager, tá? Você pode ver que ele está dentro do teste VNova e temos um arquivo PHP específico para ele. Lembrando também que só funciona para o usuário admin por questão de seguranças, tá? Então, vou abrir aqui ele, a gente pode navegar aqui na esquerda entre as bases de dados, tá? Vou abrir aqui o teste de versão nova, vou clicar aqui, por exemplo, em cidade, tá? Ele já me traz as informações da cidade. Então aqui a gente tem o nosso Query Editor, onde a gente pode escrever um SQL. Ele tem opções aqui de autocomplete, tá? Para ajudar a gente. From, né? From cidade, where, id igual a 1, por exemplo. Então aqui você pode executar uma query com esse nosso editor de SQL muito bacana, tá? Quando você seleciona a cidade aqui na parte esquerda, ele já nos traz aqui a parte de estrutura, tá? Então aqui
Ainda não está funcional, mas para mostrar para vocês a funcionalidade, você poderia adicionar colunas, tá? Pode adicionar um index, né? Você pode estar editando aqui, no caso, uma coluna diretamente por essa interface, tá? Então, esse aqui é o nosso Database Manager. Eu achei muito bacana essa funcionalidade, eu espero que vocês também gostem dela. E tem aqui a opção também de deixar ele com um tema claro e tudo mais, tá? Vamos pegar aqui a base de log, por exemplo. Essa aqui está vazia, aqui já tem dados de log, né? Permissão, trocar. Enfim, pessoal, tá vindo bastante coisa aqui para vocês, muitas melhorias para a ferramenta, tá? Vamos fechar aqui. Vamos fechar o Database Manager. Vamos voltar para o Change Logs, tá? Beleza, Database Manager a gente acabou de ver, tá? Novos componentes visuais, tá? Então já deixei preparado aqui uma tela de home. Então, qual que é a ideia desses componentes visuais que foram criados, tá? A gente tem aqui, então, o B-Notification Banner, que é esse cara aqui, onde você pode colocar um título, você pode definir um ícone, a cor do ícone e a cor dessa barrinha aqui, tá? Então, a ideia é você colocar uma notificação para o usuário na tela, né, alguma informação nova, a versão nova chegou, algo nesse sentido, tá? O usuário, se ele não quer mais ver, ele clica aqui e some, tá? E temos esses cards de informação, tá? Que é o B-Infocard, onde você pode colocar um ícone, um título e uma breve descrição. Então aqui eu acho que vocês vão acabar criando algo nesse sentido, tá? Com esse componente. Uma tela de home, por exemplo, onde você pode colocar informações do seu sistema e atalhos para partes importantes do sistema. Por exemplo, vendas, ó, gerencia suas vendas. Você clica e cai lá na tela de vendas, né? Ou para a parte de pessoas e assim sucessivamente. Então eu acho que vai ser bacana para criar algo nesse sentido, tá bom? Dando sequência, o que que a gente tem aqui então? Melhorias em componentes. O usuário final pode escolher as colunas da listagem, tá? O que que é isso aqui então? Aqui em pessoas, a gente tem habilitado. O usuário vai clicar aqui, ele vai poder escolher quantos registros ele quer por página e quais as colunas ele vai querer estar visualizando, tá? Então você poderia montar lá uma listagem com 30 colunas, ah, deixar só algumas visíveis e depois o usuário pode escolher o que que ele quer ver, tá? Então, essa aqui é uma melhoria em relação à listagem. O drop zone do Tfile a gente viu antes, né? A gente tem um drop zone colocado aqui na parte de importação de dados. Então, é esse cara aqui. Você pode deixar uma mensagem, né? Você pode definir aqui as extensões permitidas, né? Isso aqui editado de forma automática, tá? Ação do Bandicator, tá? Então você pode definir no Bandicator uma ação. Então vamos pegar aqui o Bandicator. Né? Você pode definir uma ação de clique e passando parâmetros, né, para fazer um novo filtro ou ir para uma listagem filtrada, por exemplo, tá? Ter field list e detalhe form com preenchimento de totalizadores em campo de formulário de forma automática, tá? Então o que que é isso? Deixa eu pegar aqui, vendas, em vendas, isso, vendas, cadastrar. Eu tenho esse campo aqui de valor total, tá? Eu vou fazer aqui uma simulação, vou botar aqui um valor de 100, quantidade de 20, tá? Clicamos em adicionar, automaticamente ele já preencheu aqui para mim o valor total. Essa é a nossa melhoria, tá? E ele faz isso de forma muito fácil, tá? Se pegarmos aqui o nosso venda form, a gente vai conseguir ver o seguinte, olha só. Na engrenagem, né, do total, a gente vai definir aqui qual que é o campo do form para receber o valor do totalizador, tá? E está aqui o campo, ó, valor total. Mesma coisa foi aplicada para o field list. Então eu tenho aqui um field list, venda form field list, valor total. Qual que é o campo que tu quer? O campo valor total, tá? Vamos abrir aqui. Então, produto, um valor de 10, quantidade de 20, valor total de 200. Sai do campo, joga para lá já. Então, se eu vier aqui, ó, no que ele vai atualizando, ele já atualiza automaticamente lá em cima também pra gente, beleza? Botão de atalho para novo registro em combos ao não encontrar registros, tá? Isso aqui é bem bacana. Isso aqui facilita muito cadastros, né? Então, por exemplo, aqui em pessoa, vou cadastrar a pessoa, tá?
Vou escolher aqui Amazonas, a cidade é lá, 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 lá. Ó, cidade não encontrada. Cadastro aqui. Lá, 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 lá. Né? E o estado, se eu não encontrasse o estado, eu poderia cadastrar ele na hora, ó. Cadastro na hora, já cai para cá, já salva. Claro, aqui tá, não atualizou corretamente, mas era mais para mostrar a funcionalidade, tá? Então a gente tem ali a questão de vários níveis, né? Então, posso criar aqui na hora, já criou, posso, né, clicar aqui, ele vai para outra tela e assim sucessivamente, tá? Se eu viesse aqui, por exemplo, na venda, a pessoa, eu vou cadastrar o Ayrton, nova pessoa. Ah, mas eu não tenho a cidade do Ayrton, que é Ayrton cidade. Eu já cadastro aqui e lá, 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 e eu posso colocar aqui um outro estado, já salvo, né? Já posso cadastrar aqui um outro estado na hora. E agora eu cadastro a pessoa caiu para cá, né? Então, isso aqui tudo de forma meio mágica, digamos assim. A gente criou aqui alguns mecanismos internos no código para você não estar se preocupando muito em como fazer isso, né? Basicamente, você vai habilitar algumas funcionalidades bem simples, né? Por exemplo, a pessoa form, tá? A gente tem aqui nas propriedades do formulário, que é a coluna da tabela para salvamento rápido e habilitar código de novo registro através de combos, tá? E habilitar o salvamento rápido através de combos. Essas opções aqui nos formulários que permitem fazer essa mágica, tá? O que mais a gente tem para mostrar? O botão, ação rápida, beleza. Melhorias em componentes, então melhoria visual nos gráficos de barras, linhas e pizza. Tá, aqui eu não tenho um exemplo ainda para esse cara aqui. O check button eu acabei de mostrar. Melhoria no upload de arquivos para garantir um nome único e sem caracteres especiais. E a melhoria de performance na conexão com a base de dados, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar essa opção aqui agora. Arquivos de configuração, teste versão. Vou vir aqui e vou adicionar uma nova opção, que é o Keep 1. Vou salvar. Vou acessar aqui então cidades, F5. Vou limpar cidades. Ele executou 23 SQLs, tá? Agora a gente consegue ver que ele abriu apenas uma conexão com a base de dados, tá? Se eu desligar a opção, preste atenção, tá? Ó, conexão, apenas uma conexão, tá? Vou voltar lá em arquivos de configuração, vou acessar aqui teste de versão e eu vou remover o keep, tá? Keep removido. Vou voltar na cidade, tá? Vou limpar, vou clicar em cidades, SQL. Você pode ver que ele abriu duas conexões aqui com a base de dados, tá? Então, se você tiver uma tela com muitas combos, cada TDD combo vai abrir uma conexão. Dessa forma, você acaba, né, utilizando o Keep e você vai poupar recursos do banco de dados, porque abrir conexões com a base de dados é bem custoso, tá? Dos gráficos, eu lembrei aqui agora que eu consigo mostrar para vocês. Financeiro, aqui. Pedido de venda dashboard, tá? Dano de 2022. Então aqui a gente tem uma melhoria no gráfico de barras, a gente pode ver, tá? Temos uma melhoria aqui bem expressiva no nosso gráfico de linhas, quando a gente habilita, no caso, a questão da área, tá? Aqui, a gente tem aqui algumas cores, né? Tem algumas melhorias visuais aqui, né? Então, você pode ver também que a questão da legenda, ela foi melhorada, né? Quando passa o mouse, essa legendinha que aparece, esse tooltip também foi melhorado. Então, algumas melhorias visuais nos gráficos para deixar eles mais modernos, beleza? Por último aí o nosso tema que em breve vai estar mais disponível para vocês. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Acredito que elas serão lançadas daqui uns 10 dias, de 10 a 15 dias, beleza?